Nós já temos, então, o presidente Jair Bolsonaro que discursa neste momento na cúpula da democracia. Vamos ver. Dos direitos humanos e das liberdades fundamentais. No Brasil, nossa Constituição Federal estabelece a dignidade humana e a democracia como princípios fundamentais da República. Temos trabalhado com determinação para forjar uma cultura de diálogo, liberdade e inclusão social. Estamos empenhados em assegurar as liberdades de pensamento, associação e expressão, inclusive na internet, algo essencial para o bom funcionamento de uma democracia saudável. Valorizamos o direito de todos de expressarem suas opiniões e de serem ouvidos. Nos últimos anos, trabalhamos com afinco na promoção e proteção dos direitos humanos no Brasil. Reafirmo nossa determinação de proteger e respeitar os direitos humanos e as liberdades fundamentais de todos os brasileiros, independentemente da origem, raça, sexo, cor, idade, religião, sem qualquer forma de discriminação. A proteção dos direitos humanos é valor inerente ao governo brasileiro e orientador de todas as nossas políticas públicas e programas sociais. A criação do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos é resultado desse compromisso. A luta contra a corrupção também constitui prioridade permanente. Tanto é que estamos completando 3 anos sem uma denúncia sequer contra nosso governo, ao contrário do que ocorria em anos anteriores. Adotamos o mais ambicioso e abrangente plano anticorrupção da história deste país. E estamos construindo e fortalecendo mecanismos para prevenir, detectar e punir atos de fraude, corrupção e comportamento antiético. Reitero nosso compromisso de continuar promovendo uma administração pública transparente e responsável, mediante políticas transversais de integridade pública. Contem com o Brasil para contribuir para o fortalecimento da democracia no mundo, com pleno respeito a... Essa foi a participação do presidente. Bom, o presidente Jair Bolsonaro acabou de falar, então, nesse discurso aí na cúpula da democracia, que depois foi interrompido ali. Alguns pontos foram trazidos pelo presidente Jair Bolsonaro e eu vou chamar agora o nosso analista de política, Gustavo Uribe, que está em Brasília. Uribe, já havia uma expectativa de que ele falasse bastante sobre planos anticorrupção, sobre comparações do governo dele em relação à corrupção com governos anteriores, mas vamos pontuar também as outras questões, né? Falou muito sobre proteger e respeitar os direitos fundamentais, sem qualquer forma de discriminação, e também sobre a proteção dos humanos, por meio, inclusive, da criação do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Vamos começar, então, por essa questão dos direitos e dos direitos fundamentais e sem discriminação que, segundo o presidente Jair Bolsonaro, estão sendo respeitados. Como que você vê esse discurso? Bem-vindo, uma ótima tarde para você. Olha, Cine, boa tarde a todos, boa tarde a Cine e todos que nos assistem aqui no Visão CNN. É muito meritório que o presidente Jair Bolsonaro defenda a democracia, defenda o combate à corrupção, defenda as minorias, mas a gente não tem visto esse discurso na prática, na atual realidade. Traçando um dos temas, a liberdade de expressão, por exemplo, nas redes. Você tem o mundo inteiro discutindo neste momento, sobretudo, a questão da regulação da internet. Você não pode dispersar fake news nos meios de comunicação, enfim. E aí o presidente Jair Bolsonaro fez esse discurso defendendo a liberdade restrita, o que a gente sabe que liberdade de expressão é boa, mas que não pode ir contra a Constituição e nem na tentativa de aventar fake news. Um outro ponto que o presidente fala é do combate à corrupção, combate permanente. Mas a gente lembra que o governo federal teve, sim, alguns indícios de corrupção. Nós tivemos o caso, por exemplo, da Covaxin. O próprio presidente é investigado em um inquérito pela prática de prevaricação. Havia aquela denúncia que foi feita no âmbito da CPI da pandemia em relação à compra das vacinas da Covaxin. O dinheiro chegou a ser empenhado pelo governo brasileiro. E aí foi reconhecida algumas possibilidades de irregularidades e a própria CGU, a Controladoria Geral da União, acabou tomando a atitude de cancelar esse
contrato. Em relação às minorias, recentemente o presidente fez uma piada em relação a homossexuais num evento público. Então, é muito legal, é muito importante que o presidente Jair Bolsonaro faça um discurso em defesa dessas bandeiras democráticas, mas elas precisam chegar à realidade, porque parece que fica nesse universo, um universo de faz de conta, de um discurso em defesa dessas bandeiras, mas quando você não tem realmente essas bandeiras sendo levadas na prática no país. Uribe, a pandemia ela expôs muito também sobre várias das políticas do presidente Jair Bolsonaro e do governo federal em relação ao cuidado com as pessoas, em relação ao combate à corrupção, em relação justamente a esses contratos que estavam acontecendo ali. O mundo sabe disso já? Ou seja, esse discurso cola ou não lá para fora? Olha, no exterior o presidente Jair Bolsonaro é muito criticado em relação a isso. É até uma tentativa dele de, ao falar com o mundo neste evento mundial, sobretudo também tentar arrefecer as críticas que ele tem sofrido em relação a todos esses pontos. Mas é isso, né, Cine? A prática acaba contradizendo o discurso. E este é um ponto importante em relação ao mundo. A gente estava falando mais cedo em relação à postura de Joe Biden. Os democratas americanos têm pressionado muito Joe Biden para mudar a relação com o Brasil, sobretudo diante dos dados em relação à proteção ambiental, as queimadas na floresta amazônica. Só que o presidente Jair Bolsonaro fez um discurso na COP, a COP teve toda uma linha, o presidente acabou não comparecendo, mas seu ministro Joaquim Leite, com promessas de dados e etc. Mas quando chegam nos dados sobre a destruição ambiental, você teve um aumento. Então, é necessário que o Brasil comece a fazer na prática o que faz no discurso. E essa é a grande questão. É por isso que a comunidade internacional tem criticado tanto a postura do presidente Jair Bolsonaro. Gustavo Uribe, muito obrigado por enquanto. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre esse discurso do presidente Jair Bolsonaro na cúpula da democracia organizada pelo presidente americano Joe Biden.